Oi, gente, tudo bem? Voltei dessa vez para falar um pouquinho sobre coisas que nós decidimos para nós e que não são muito legais, como por exemplo, drogas. Por que nós procuramos sempre nos destruir? Fumando, bebendo, nos viciando das mais diversas formas, seja com produtos químicos, seja deteriorando nosso corpo na prostituição, na balada. E aí você vai me dizer, mas o que tem a ver fazer sexo? O que tem a ver se divertir na balada? Não tem nada a ver. Uma coisa é você ter consciência daquilo que você faz. E outra coisa é você ser inconsequente naquilo que você faz. Estamos falando da inconsequência e não da consciência. Todos nós sabemos que nascemos, crescemos, casamos, envelhecemos, morremos. E nesse percurso há várias coisas da vida. Porque casamos, tornamos-nos pais, envelhecemos, tornamos-nos avós, e esse é o caminho da vida. E aí você me diz, mas e quem não pode ter filho? Sim, mas a primeira etapa foi feita. Nasce, cresce, casa, envelhece e morre. Se você opta por ter seus próprios filhos ou por adotar, que também é ter os próprios filhos, porque eles serão seus, aí já é um problema teu. Se você não pode ter filhos, aí já é um problema de Deus e Ele que sabe o porquê que você se tornou estéril, independente de ser o homem ou a mulher que seja estéril. E também, olhando para essa visão, sabemos que é um momento de superação do casal. Se eles se amam, se eles se casaram porque se amam e depois de casados ou antes, enfim, descobre que um dos dois não poderá ser, que ele não poderá ser pai, ou que ela não poderá ser mãe, por que eles não podem se casar ou continuarem casados e adotar filhos? Por que essa loucura de querer ter um filho do próprio sangue, porque é preciso, porque a sociedade quer, porque a pessoa quer, porque enlouquece, porque isso, porque aquilo, destrói o casamento com aquela pessoa que se diz amar e arruma um outro só para poder ter um filho? Isso é amor? Não, isso é obsessão, isso é loucura. Isso é a pessoa não ter noção do que ela faz e nem ter respeito por aquele com quem ela casou e que descobriu de sopetão que não pode ter filhos e acaba estando num buraco sem saída, nervoso, desesperado, porque ninguém fica contente por saber isso da noite por dia. E a outra pessoa, ao invés de apoiar e ficar junto, a sangria desatada de ter um filho, quero ser mãe, quero ser pai, simplesmente deixa aquela pessoa ali no buraco, na mais profunda depressão, e vai procriar com outro ou com outra. Isso é um absurdo tão grande, mas tão grande, que perante a justiça divina isso não tem perdão, a menos que a pessoa se perdoe. Porque a pessoa chega no mundo espiritual e aí ela vai ver o mal que ela causou àquela outra pessoa. E isso é uma droga. E as pessoas não percebem. As pessoas acham que drogas é só ser dependente químico, seja de qual química for. Se é remédio, se é entorpecente, se é álcool. As pessoas acham que é isso. As pessoas não percebem o mal que elas fazem na vida de outras pessoas através do egoísmo delas. E é assim que funciona, gente. Então, nós temos que pararmos para pensar um pouco agora, se eu faço uma loucura dessa, de abandonar uma pessoa que me ama e que eu digo amar, simplesmente pelo desejo de procriar, que educação eu vou dar para essa criança? Que raio de mãe e de pai serei para essa criança? Nada de bom, porque se eu não tive nada de bom, se eu não tive compaixão com a pessoa, se eu não tive compaixão para com a pessoa na qual
Eu jurava amar. Como é que eu vou ter compaixão pelo meu filho, pela minha filha? Como é que eu vou fazer? Como que eu vou criar? Eu vou criar um egoísta que vai fazer o mesmo que eu fiz? Eu não vou ter nada de bom para dar para essa criança. Eu não vou ter nada de bom para oferecer para essa criança. Nada de bom. Eu não vou ter nada de bom para oferecer para essa criança. E se essa criança tiver um viés educativo diferenciado na escola ou alguém que se ligue a ele mais tarde e mostre para ele o meu eu, obviamente que essa criança não será minha amiga, não será minha companheira e não aprovará o que eu fiz com a pessoa que estava comigo anteriormente. Porque isso é uma covardia tão grande, mas tão grande, e milhares de pessoas fazem isso. Dificilmente uma pessoa que casa e descobre que o companheiro ou a companheira não poderá ter filho permanece ali e diz: não, vamos adotar, vamos viver a nossa vida, eu te apoio, você me apoia. Das duas, uma, ou ela fica na loucura desvairada de querer engravidar a qualquer preço, de querer ter um filho a qualquer preço e começa a gastar horrores, milhões e milhões. Quantas pessoas entulham as clínicas de fertilizações e colocam em sua barriga um sêmen de um homem que não é aquele que você ama, simplesmente pela loucura de ter um filho, e aquela outra pessoa se anula e cuida daquela criança, né, com todo o amor dela por causa de você. E depois, claro, por causa dessa criança que a pessoa se apega. Mas isso é uma covardia. Por que o sêmen de uma outra pessoa pode ir para o teu óvulo? Ou o sêmen do teu marido pode ir para o óvulo de uma outra pessoa e fecundar. E por que o seu marido ou você não vai até uma instituição onde tem crianças carentes e adota? Porque não vai ter o teu sangue do mesmo jeito, não vai ter o sangue dele do mesmo jeito. Mas por que as pessoas são tão loucas a ponto de fazerem isso? E tem uns que enlouquecem a família inteira. Os familiares acabam dando a própria barriga ou dando o próprio sêmen. Porque fala, meu Deus, essa pessoa é tão louca que eu não sei o que ela é capaz de fazer. E coitado dessa pessoa que não pode ter filhos. Coitada dessa pessoa que não pode ter filhos. Então vamos ver o período de calma que essa pessoa tem, o tanto, né? E instigar cada vez mais a paciência e a anulação dessa pessoa para poder aceitar o desvario dessa outra pessoa. E isso é uma droga, isso é uma doença, e as pessoas não percebem que isso é uma doença. E o que faz com que nós caminhemos por caminho dessas e outras drogas? A inconsequência, o achar que eu posso ir, depois eu posso sair com naturalidade de lá, e não é assim, isso vicia, isso estimula o seu mau hábito e isso te dá força para você não querer sair de lá, para você permanecer naquela condição. Porque a drogas é assim que funciona. Você vai, você fuma cheira uma cocaína, você fuma uma maconha, e aí você, legal, na hora que eu quiser eu saio. E fica. Daqui a pouco você tá morando na rua e falando, na hora que eu quiser eu saio. Daqui a pouco você está tendo convulsões de tanto que você está usando e não se alimenta. A hora que eu quiser eu saio. Você vai para uma clínica e você não sai. E você faz o tratamento e você volta para a mesma vida. E aí você se dá conta que é uma droga, eu não consigo, eu não. E aí você começa a se pautar na doença, você começa a adentrar aquela doença e a dizer que ela é sua e que não vai sair de você, que você é um destruído mesmo, que dali não sai. Como não? Tenha força que você sai, mas independente de agora que você tá no pior e descobrir que não vai sair dessa pior
sem que tenha uma força além do comum, descomunal, você lembra lá atrás, quando você começou e a pessoa falou, não vai nessa. Não dá a primeira baforada. Não, a hora que eu quiser eu saio, a hora que... Você não saiu. Você não vai sair. Não tem como, porque o seu organismo, ele vai lutar contra você quando você quiser sair. Ele vai ser extremamente destruidor. Você vai dizer eu quero, ele vai falar você não quer. Você vai dizer eu saio, ele vai falar você não sai, porque eu quero fumar mais. E aí você vai falar, mas eu não, eu quero. E aí ele vai te dar convulsão, ele vai te dar aquele surto psicótico, aquela loucura. Você vai ter que ceder, você vai ter que fumar. Se você estiver numa clínica, os médicos saberão o que fazer com você, mas se você não tiver, você simplesmente vai lá e vai fumar. Você vai lá e vai beber. Você vai lá e vai tomar o medicamento na qual você é viciado. Você vai lá e você vai fazer sexo com outras pessoas, porque você é viciado em sexo. Você vai violentar outras pessoas, porque você é louco. Porque você se tornou louco, porque você não se cuidou logo nos primeiros instantes que aquilo te impulsionou, era hora de você correr para um psiquiatra, procurar ajuda para que juntos saíssem daquele problema, porque isso é uma doença e as pessoas saem dessas doenças com tratamento psiquiátrico. Pode fazer regressão, pode fazer o que for, o que o médico tiver à disposição dele para que você seja curado, tenha certeza que o médico fará. Mas você não fez isso. Você deixou o seu corpo, o seu desejo, você deixou ele te dominar. Quando é você quem domina o teu corpo. Você se olha no espelho, olha aqui uma marca de expressão. Nossa, eu tenho que fazer plástica. Será? Se você cuidar, bem cuidado, ela não ameniza? Você precisa de uma plástica? Sim, mesmo. Deixemos para quando você tem uma doença. Eu tenho um tumor no meu rosto. Bom, eu vou ter de operar. E a vida colaborou, provavelmente eu vou perder a minha marca de expressão e aí o médico não vai me deixar com uma marca de expressão aqui e outra não aqui, né? Então o que o médico vai fazer? Tirar a minha marca de expressão. Mas eu preciso fazer isso agora? Não. E se por um acaso eu achar que eu tenho necessidade de fazer, eu vou e faço. Quando eu vir outra aqui, o que eu vou fazer? Fazer. Quando eu vir uma aqui, o que eu vou fazer? Fazer. Quando alguma coisa acontecer aqui, o que eu vou fazer? Botox. Quando acontecer alguma coisa, o que eu vou fazer? Fazer. Quando eu me der conta, eu vou estar escrava da cirurgia plástica. E não me dei conta. Ah, é aqui. Não, mas sabe? Então, já que eu corrigi, então agora vai aqui, agora vai aqui, agora vai aqui, agora vai... Daqui a pouco você tá corpo todo. E aí você percebe que você não tem como se livrar disso, que é uma doença, se tornou uma doença para você na sua vida. E aí você fala, caramba, mas se da primeira vez eu não tivesse feito, eu não estaria assim agora. E aí você faz as suas continhas lá e você descobre que você já gastou 100, 200, 300 mil reais naquela sua loucura. E aí você fala, caramba, se eu tivesse doado uma instituição de caridade, se eu fosse voluntária em uma instituição de caridade, se eu fosse voluntário em uma instituição de caridade, meu Deus, quantos pratos de comida eu teria dado? Quantas crianças eu teria ajudado? Se eu fosse numa instituição onde há velhinhos necessitados, quantos velhinhos eu teria ajudado, gente? Quantos idosos eu teria ajudado? Se eu fosse juntar esse dinheiro e ter ido em um lugar onde as pessoas passam fome, meu Deus, se eu fosse lá em Alepo, na Síria, meu, se eu tiver, poxa, quantas coisas boas eu teria feito? E eu fiquei fazendo o quê?
R$ 5.000 uma marca de expressão, mais 5 lá, mais 5 colar, daqui a pouco 20 mil para o rosto todo, depois mais não sei quanto para tirar a papada, e aí vai, aí vai, aí vai, aí eu preciso tirar as pelancas, e vai, e vai, e vai. Onde vai parar? Coloquei botox, diminuiu o nariz. Quem eu sou? Se olha no espelho, você que faz esse tipo de coisa, se olha no espelho. Se olha-se no espelho e pergunta, quem eu sou? Pergunta. Fala, quem sou eu? Quem eu sou? Pega as fotografias antigas e pergunta, quem sou eu? Quem fui eu? Olha essa foto antiga. Sou eu? Ou eu me fabriquei? Ou eu me tornei uma pessoa que nem eu conheço, nem eu sabia que eu era assim, que eu me tornaria assim? E aí? Doença. Vou ter que tratar psicologicamente e pior, as pessoas assim, elas não se veem como doentes. Elas se veem como necessitadas cada vez mais daquilo. Morrem assim, infelizmente. Mas há uns que acordam a tempo e procuram um tratamento psiquiátrico. E é doloroso, é terrível, a pessoa chora, a pessoa sofre, porque a pessoa tem que quebrar o orgulho de dentro dela e dizer, eu me amo como eu sou. Eu não sou orgulhosa, eu não sou orgulhoso para fabricar uma pessoa que não sou eu. Eu não vivo em função de ser uma outra pessoa, eu vivo em função de ser eu. É difícil, é complicado demais, sofre demais. E são vários outros tipos de orgulho ferido que temos, são vários outros tipos de crime que cometemos contra nós mesmos, de vícios que cometemos contra nós mesmos. E isso prejudica a nós e prejudica a todos aqueles que nos amam. Vamos começar a pensar nisso e a quebrarmos isso, a sabermos que não somos super-heróis e que os nossos corpos podem ter controle sobre nós. Mas nós devemos controlar os nossos corpos e devemos mostrar aos nossos corpos que somos nós quem mandamos neles e não eles mandam em nós. Vamos pensar nisso e vamos agir com inteligência, não com burrice. Vamos ser os senhores, não vamos ser escravos de nossos corpos. Seremos os senhores de nossos corpos. Quando aquele lá que nos colocou nesse mundo nos chamarmos, daremos a ele o que ele espera de nós e aquilo que nós conseguimos fazer. Pensemos nisso. Um grande abraço e até a próxima. Tchau.